Beleza? Vou fazer essa aula aqui de casa hoje. A gente vai dar início nela aqui. Eu vou dialogar um pouco com vocês. Depois a gente vai falar um pouco sobre capacidade térmica. Beleza? E aí, Wilke, boa noite, bom? Beleza? Hoje estamos iguais. Isso aí em casa, eu também. Vou começar a trabalhar mais aqui também em casa. Deixa eu só ver aqui. Acho que minha mulher me ligou aqui. Então vamos lá. Beleza. O assunto que a gente vai dar início aqui chama calor sensível latente. Primeiro eu quero trocar uma ideia com vocês, para depois eu explicar algumas coisas aqui. O que é isso? O que é calor sensível e calor latente? Ele vem de um conceito simples. Quando a gente está, como a gente está falando de temperatura e calor, que é o único assunto que a gente está deparando aqui agora, lembrando que temperatura é o grau de agitação das partículas num determinado corpo, e calor é energia térmica em movimento. Ele sai de uma região, né? Ele sai de um corpo quente e vai para um corpo frio. Calor é isso. Beleza. O calor tem três formas de propagar, que é através de irradiação, condução e convecção. Condução e convecção precisa de meios materiais, né? Precisa de matéria para existir esse processo. Tipo da condução. Quando se você aquece uma barra metálica, uma extremidade, as partículas vão vibrar mais ali naquela extremidade. Eles vão agitar mais naquela extremidade, por estar mais quente, e depois vai passando a sua agitação para toda aquela barra metálica através de condução, que é compartilhar essa vibração por partículas em partículas. Na convecção, ela acaba que é um deslocamento da massa em si. Como assim um deslocamento da massa em si, professor? É aquela condição seguinte: você tem uma. Vamos pensar assim: você tem um copo com água e você colocou uma água morna naquele copo. E você pegou uma água da geladeira e coloca dentro do copo. Se você pudesse ver, o que vai acontecer? A água gelada, ela vai misturar indo para o fundo. E a água que está quente, ela vai tender a subir. É isso que faz a convecção. Fluidos em gerais, líquidos, gases e vapores. Aquela sensação quando você vai de madrugada, né? Você acorda de madrugada. Eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome aqui de madrugada. Você abre a geladeira, você, sei lá, vai lá de chinelo ou descalço, né, tá de bermuda ali. Quando você abre a geladeira, lá de madrugada, você sente o ar frio passando ali por baixo, nas pernas. Porque o ar frio é mais denso. Ele vai descer por baixo na geladeira, ele vai ser por baixo, e o ar quente vai entrar por cima. Né? É aquilo que eu estava explicando para você. Geladeira mais antiga, o congelador fica em cima, resfria o ar fica mais pesado, ele desce. Então, a convecção acontece em fluidos em gerais. Líquidos, gases, vapores. E a gente tem a irradiação. O que é a irradiação? A irradiação ou radiação térmica, todos nós fazemos isso. Seja um ser vivo, um ser não vivo, né? Não animado ali. Mas ele vai ter uma temperatura e ele faz uma radiação térmica. Só que o que é essa radiação dizendo assim para ficar melhor? Ela é uma forma de energia térmica sair de ser transmitida de um corpo para outro, independente se tem meio material ou não. Vamos considerar que você foi por espaço. Aí você está lá fora da nave, do espaço, e alguém esquenta lá uma panela dentro da nave, uma barra de ferro bem quente. É um exemplo só, isso não vai acontecer assim. E joga no seu rumo no espaço. Você está lá no espaço flutuando, né? Com um capacete respirando. Você sente que a barra está quente, sem tocar nela no espaço que não tem matéria. É baixa ausência de matéria. Por quê? Porque o corpo, por ele estar quente, ele vai irradiar, né? Ele vai transmitir essa radiação térmica. Então ela pode propagar onde não tem matéria. É o que acontece com o Sol, que eu já tinha falado para vocês. O Sol, entre o Sol e os planetas do Sistema Solar, ele fornece essa energia térmica, que ele é quente, né, aproximadamente ali 6.000 Kelvin, que é muita coisa em graus Celsius, né? Ele fornece ali,
essa radiação térmica através de ondas eletromagnéticas, né, que elas vêm propagando pelo espaço, entra na camada de ozônio e chega até nós e os seres aí que habitam esse planeta. Então, a irradiação ou radiação térmica é o único dos processos que ele vai existir, né, onde tem matéria e onde não tem. Então, você vai conseguir sentir esse calor através disso. E nós, seres humanos, fazemos isso também. Quando você corre, antes você encosta na pessoa, a pessoa sente que você está quente, ou vice-versa. E agora, o que é calor sensível latente? Falei, e agora a gente chegou aí. Calor sensível latente, simples. Você foi lá, né, na sua cozinha, e pegou uma panela. E pôs ela no fogo. E esqueceu aquela panela ali no fogo, porque você ficou lá no WhatsApp, empolgado, ou lendo a notícia, ou sei lá, o que seja. O que acontece com a panela? Ela começa a feder, né? Dependendo ali. Aquele cheiro de ferro quente demais. Se não tiver nada dentro. Aí uma pergunta clássica e básica. A panela vai derreter na chama do fogão? Não vai. Porque a chama do fogão não consegue. Ela não consegue fornecer o tanto de caloria necessária para mudar de estado físico o seu material ferro ali da panela ali. Não é só ferro, né? A gente tem carbono, alguns outros, dependendo da panela, tem outros elementos ali envolvidos. Aquilo que aconteceu é chamado de calor sensível. Nossa, professor, panela, eu nem consegui tirar ela do fogão direito. Você falando que aquilo é sensível? Sim. Quando a gente trabalha em física, o calor sensível é quando você consegue aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura de um determinado corpo sem que ele altere o estado físico. Isso é chamado de calor sensível. Calor sensível é isso. Então, tudo na sua vida que você aquecer ou respirar e não mudar de estado físico, o que é estado físico mesmo? Sólido, líquido e vapor. Vou trabalhar assim, eu acho que é o mais correto para a gente se alinhar aí. Se não mudou de estado físico, é considerado calor sensível. Só encostar a porta. Então, quando a gente está falando sobre calor sensível, eu estou falando desse termo. Eu estou falando de qual condição? Eu estou falando de uma condição para você, onde você pega um leite para esquentar de manhã, você pega esse leite para esquentar de manhã, coloca ele no forno médio ali, no fogo médio. A sua intenção é que ele esquente, não que ele aqueça demais até derramar. Você só quer que ele eleve a temperatura. Você está fazendo um calor sensível naquela substância, quando a gente está falando diretamente do leite. Claro que a panela vai esquentar também. E o que é um calor latente, professor? O calor latente é o inverso. Ele é um processo, o inverso que eu falo é o seguinte, ele é um processo onde a substância muda de estado físico. Só para conceituar um detalhe aí, é o seguinte, no calor sensível, a temperatura ela vai variar. Se você está aquecendo, ela vai aumentar, pode ser em graus Celsius, grau Fahrenheit ou Kelvin, qualquer uma das escalas. Se você está resfriando, ela vai diminuir. Calor sensível, você varia a temperatura. No calor latente, a temperatura continua constante. Como assim? A temperatura não muda, mas a substância muda de estado físico. Professor, que loucura! É o seguinte, você pegou a água, colocou gelo lá dentro. Vamos analisar só o gelo. A água está ali para ajudar a trocar calor, trocar energia térmica. O gelo, ele vai passar pelo processo de calor sensível, que é o quê? Se ele está lá a menos 10 graus Celsius, ele vai subir sua temperatura até próximo de 0 graus Celsius. Gelo. Por que eu estou falando gelo? Porque o gelo é mais fácil a gente trabalhar aqui, você pode fazer essa experiência na sua casa. Então, a próximo de 0 graus Celsius, né, ele começa a mudar do estado sólido para o líquido. Nesse momento aí, ele está passando pelo calor latente. Ele está mudando do estado sólido e indo para o líquido. Eu considerando só o gelo. Cara, aquela substância, ela vai manter aquele 0 graus Celsius até toda a substância não sobrar um pedacinho no estado sólido.
Quando passa todo aquele gelo para o estado líquido, aí ela já aumenta. Vai 1 grau Celsius, 2, 3. Vou falar de outra forma. Você pegou uma bandeja de um prato, colocou um gelo ali em cima. Quando o gelo começa a derreter, é porque ele atingiu zero, que é 0 graus Celsius. E quando ele atinge 0 graus Celsius, ele vai manter aquele 0 graus Celsius, né, a gente considera um calor latente, que ele vai ficar aquele 0 graus Celsius a todo instante, toda aquela água. Por quê? Porque ela está mudando de estado físico. Então, toda substância que está mudando de estado físico, ela mantém constante aquela temperatura. Professor, você está falando que quando eu coloco o café para aquecer de manhã, ou a água para aquecer, para fazer um café, ou um chá, o que seja, que você toma de manhã, chimarrão, o que seja aí, ela atinge 100 graus Celsius e fica ali 100 graus Celsius, não aumenta mais, ela não muda. Ela vai ficar ali constante aquela temperatura. Por quê? Porque ela está mudando de estado físico. Enquanto toda a água ali, ó, que está ali agitando ali, passa toda ela para o estado vapor, aí quando passa para o estado vapor, ela já aumenta mais, né? 101, 102, 103 e assim por diante. Então isso é calor latente. Calor latente, a temperatura é constante. E quando a gente fala de calor latente, a gente está falando de mudança de estado físico. É o momento que a substância muda de estado físico. Calor sensível, você só está variando a temperatura ali. Professor, sair daqui eu vou fazer um calor sensível, eu vou aumentar minha temperatura, vou colocar um cobertor e assistir uma TVzinha, então você vai tender, né, querer buscar aumentar a temperatura do seu corpo, calor sensível. Você não vai mudar de estado físico, né? Graças a Deus, por um lado. Então a ideia inicial primeira é essa, ok? A sala começou em 25, acaba em 55, né? Deixa eu só olhar aqui rapidinho para eu não ficar perdido no horário. Isso, então tá ok. Então vamos lá. Então a ideia aqui, continuando, é o seguinte. A gente falou de calor sensível, calor latente, a gente deu uma revisada boa antes aí, que a gente estava estudando. E agora eu vou falar para vocês sobre capacidade térmica, que é o que é o interesse aqui da aula de hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vai aparecer para vocês aí. Capacidade térmica. Beleza. Isso aqui é um programinha que eu estou usando para uma mesa digitalizadora que eu adquiri. Então o desenho aí tá feio, eu meio que fiz. Estou aprendendo a usar ela aí, mas a gente vai... Um dia eu vou ficar profissional. A ideia do desenho seria, né? Seria não, eu ter dois recipientes, eu tenho um com 1 litro de água e o outro com... Peraí, deixa eu só organizar aqui. E eu tenho outro aqui com 400 ml de água. Então, esse aqui tem 1 litro. 1 litro de água. Opa. E esse aqui tem 400 ml de água. Menos de meio litro. Menos de meio litro um pouco. Aí, qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer uma pergunta básica para vocês aqui, para a gente entender o que é capacidade térmica. A gente vai começar assim. Vou considerar que esses dois recipientes estão, cada um em uma chama, e essas chamas vão fornecer a mesma quantidade de caloria. Elas vão aquecer a mesma quantidade para os dois. Uma chama não vai ter nem mais fogo que a outra. Só que tem uma diferença. Um recipiente tem 1 litro de água e o outro tem 400 ml. Pergunta clássica para vocês. Qual recipiente vai aumentar mais a temperatura? Qual vai aquecer mais rápido? O recipiente 400. A ou B? B. B, né? Uhum. Por quê? Porque tem menos. Isso aí. Isso é nítido, né? Que não tem, como se diz, não tem mágica, não. Pode ter uma explicação aqui e é o que a gente vai buscar aqui para entender melhor. Então, vamos lá. É o seguinte... Você tem quantidade menor de massa, né, de volume aí dentro do recipiente, então isso é nítido. Então, 400 ml vai aquecer muito mais rápido que 1 litro. Né, considerando que os dois recebem a mesma quantidade de fogo, né, de calor ali, da potência ali, da minha chama. Beleza. O que é capacidade térmica, professor? A capacidade térmica, ela envolve o seguinte. Quando a gente fala de capacidade térmica, a gente vai sempre estar analisando um corpo ou dois, ou o que seja,
quanto que ele precisa receber de caloria para ele variar a temperatura daquele corpo. Né? Uma coisa está muito descrita aqui para nós. Que um corpo igual ao corpo B aqui, ó, que tem menor massa em comparação com o outro, ele sempre vai obter, né, quando a gente está fazendo comparações, eu nem falei que líquido que seria isso, pode ser a água, né, que a gente sempre trabalha. Ele sempre vai ter uma variação maior do que o outro, ele sempre vai precisar de menos calorias, né, para variar muito mais sua temperatura. Né? Então, a capacidade térmica, ela trabalha o seguinte, é eu ter um corpo e saber, a gente vai trabalhar aqui na calorimetria, quanto de caloria aquele corpo precisa receber para variar 1 grau Celsius, ou variar aquela quantidade total dele, quanto que ele precisa receber de caloria, ok? E é isso que a gente vai estar analisando aqui em capacidade térmica. Vou trazer a fórmula dela aqui para vocês, que eu acredito que não vai dar para a gente estar resolvendo alguma questão ainda. Para a gente trabalhar a capacidade térmica, a gente trabalha C maiúsculo, a gente tem uma fórmula para trabalhar a capacidade térmica, viu? Pessoal, para você copiar, não precisa não, vou tirar um print, mando para vocês, vou fazer um materialzinho depois, tem que ser um materialzinho simples, ok? Não precisa sofrer por agora não. E essa aula, lembrando que ela está sendo gravada, então você pode assistir depois também. Capacidade térmica é igual a quantidade de caloria que o corpo recebe, dividido pela variação de temperatura. A variação de temperatura é esse delta teta. Vou tentar desenhar ele aqui que eu estou aprendendo ainda. É assim, ó, é o zero cortado no meio. É desse jeito. Esse teta aqui, ó, teta, significa temperatura. Então, aqui embaixo, aqui, ó, o que é essa variação de temperatura? É a temperatura final menos temperatura inicial. O que é esse Q mesmo, professor? Esse Q é graus Celsius. Quanto de caloria... Opa, desculpa, não é graus Celsius, não. Isso aqui é caloria. Quanto de caloria? Caloria é a unidade de medida de calor, viu? E esse C maiúsculo, né, que é a capacidade térmica, sempre o resultado vai ser caloria, graus Celsius. A gente vai estar resolvendo junto aí. Professor, revisa de novo capacidade térmica aqui, só para me entender aí. Capacidade térmica é o seguinte. Você pegou 2 copos ali, sei lá, você pegou 500 ml de água e 2 litros de água. Colocou para aquecer numa chama igual de fogão. 2 chamas diferentes, né, assim, uma distante da outra, mas a mesma potência. Você sabe que a de meio litro vai aquecer bem mais rápido, porque ela precisa de muito menos calorias para variar a sua temperatura. Então, capacidade térmica, que a gente vai calcular aqui, é isso. Quanto de caloria um determinado corpo precisa receber para ele variar aquela temperatura? Ou melhor, a gente vai ter um exercício que ele falou que o corpo variou, sei lá, 30 graus Celsius. Aí a gente vai descobrir que dentro desses 30, para variar 1 grau Celsius só, ele precisava receber quantas calorias? Então a gente vai fazer isso. A gente vai calcular quanto de caloria que o corpo precisa receber. E vai explicar muito bem algumas situações. Quais situações, professor? Situações igual um exemplo. Vou citar uma coisa que eu vivi no final de semana aí, é o seguinte. Eu gosto de cozinhar fogão a lenha e tal, particularmente eu gosto. Então, assim, eu sou apaixonado por panela de ferro, acho bom, tal. Aí eu nunca tinha cozinhado na minha vida em panela de barro. Falei, ó, vou cozinhar na panela de barro, minha primeira vez, vou fazer tal coisa aqui. Beleza. Não é que eu arrependi, foi uma experiência. É uma coisa assim, vou ter talvez um dia uma panela de barro? Sim. Só que a panela de barro tem uma coisa, ela demora muito para aquecer, em comparação com a panela de ferro. Eu nunca tinha presenciado isso na minha vida, nunca tinha cozinhado panela de barro. Professor, o que isso tem a ver com capacidade térmica? Tudo. Quem que vai aquecer mais rápido dos dois? As 2 panelas, eu posso ter 2 panelas, uma de ferro e uma de barro, de mesmo tamanho, mesmo peso. Né, mesmo peso. Sei lá, as 2, cada uma pesa 15 quilos. Qual delas vai aquecer mais rápido? A de ferro. Tudo tem a ver com propriedade, estrutura molecular e assim por diante.
Só que dentro do assunto que a gente está trabalhando, tem a ver com capacidade térmica também, né? Que tudo tem a ver com estrutura química e assim por diante. Mas a gente só falando de capacidade térmica. A panela de barro, ela precisa receber muito mais caloria, vou falar com outro termo, muito mais fogo do que de ferro para esquentar. Então, a capacidade térmica, a gente está falando do corpo em geral. Então, eu vivi isso no final de semana, né? E eu pensei comigo, não, pô, foi bacana porque eu aprendi uma experiência, mas eu já gosto de cozinhar um pouco lento. Mas agora, se eu for procurar de novo uma panela de barro, eu vou procurar com outro intuito, de demorar mais, colocar mais fogo, porque para eu aquecer ela, eu vou precisar de fornecer muito mais caloria para aquela panela de barro variar a sua temperatura. Agora, a panela de ferro, não. Um fogo baixo, eu já consigo alterar bastante aquela temperatura daquela panela de ferro. Ok? Galerinha, então é isso até agora. Na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre capacidade térmica. Vou resolver umas continhas muito fácil de resolver as contas. Não vou colocar a conta difícil para vocês. As difíceis eu vou resolver junto com vocês. Né? Se eu colocar outra, vai ser baseado em cima do que a gente fez. Então hoje seria isso, ok?